O filme O Lodo promete colocar o público numa frenética revisita ao próprio passado. Hoje viemos conferir a pré-estreia que acontece aqui em São Paulo, capital. Eu gostaria de saber um pouco da sua infância. Você tem irmãos? Eu só tenho uma irmã. Ai! Há algo no seu interior que precisa ser revelado. É como se o Senhor carregasse dentro de si um verdadeiro lodaçal, onde se alimentam as raízes da sua depressão. Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Acha que pode me salvar? O que o senhor tem é grave. Eu acho que o lodo, para mim, é como se fosse assim, a metáfora de algo que a gente carrega dentro da gente, sabe? E que, de alguma forma, vai sair por algum lugar, ou não vai sair nunca e vai ficar fazendo mal para você, sabe? Mas é aquilo que a gente carrega ao longo da nossa história, assim, sabe? Eu sinto que é um conto muito interessante, eu acho que virou um filme muito original, porque ele provoca, ao mesmo tempo que ele diverte, ele provoca o espectador no sentido dele pensar também. Havia uma brincadeira que nós fizemos só uma sessão que teve gente assistindo presencialmente o filme, que foi em Tiradentes. E depois da sessão as pessoas brincavam muito assim, qual é o seu lodo? Sabe assim, então a gente até trabalhou um pouco isso também, de todo mundo tem o seu lodo, qual é o seu, sabe? Nossa, você sabe que como eu sou uma... É assim, eu acho que o trabalho de atriz, ele já faz isso muito com a gente, né? Eu acho que essa coisa da gente, né? Eu sou do grupo Galpão de teatro, então assim, eu tenho processos longos de trabalho no teatro. Já tive processos longos também em cinema, em televisão, de preparação. Então, assim, o trabalho do Lodo chama atenção para isso, né? A importância da gente olhar para dentro da gente, né? Mas, assim, eu sinto que eu faço isso muito, sabe? Porque eu me remexo muito a cada novo trabalho que eu faço. Então, talvez isso seja uma prática, assim, às vezes me olha até demais, sabe? Assim, então, os lodos da gente, eles vão saindo pouco a pouco. Mas, evidentemente, que nesse processo do filme, né, diante dessa figura, desse protagonista dessa história, que é um cara que vive uma vida em que ele realmente ele é acometido de uma angústia que ele não sabe de onde que vem. A minha personagem nesse filme, ela é isso que está guardado dentro dele, né? Então, sim, a gente sempre pensa, cada novo trabalho, assim, o que a gente tem lá dentro, e a gente remexe muito com essa profissão. Não é uma profissão que dá para a gente fazer sem olhar para dentro da gente, porque a gente se mistura muito com tudo isso que a gente faz a cada trabalho, sabe? Não, o Elvésio é muito, eu acho que ele é muito direto, assim, ele sabe bem, isso eu gosto muito na maneira de trabalhar do Elvésio, que ele dá indicações muito claras, né? E ao mesmo tempo tinha vezes assim, na própria filmagem que a gente conversava e ele escuta muito também os atores, mas com essa coisa de que ele sabe muito bem o que ele quer, né? Isso te dá uma segurança, assim, te dá um chão muito bom, né? E foi um trabalho, porque o meu personagem no filme é um personagem que ele tem um percurso assim muito definido, assim, e complexo também. Então, por exemplo, o Elvésio teve toda a sensibilidade de fazer as filmagens quase como de uma forma meio cronológica, né? Porque o Manfredo começa de uma maneira e ele termina totalmente esfacelado, né? Então isso para mim foi muito importante, assim, como processo, porque eu pude até fisicamente me compondo, né? Parei de fazer a barba para ter uma coisa assim mais desleixada, um desleixo, ele vai ficando largado, né? Então, por exemplo, toda essa coisa assim de um processo que a produção se ajusta a uma necessidade artística, ajuda o ator nesse sentido também. E essa clareza do Elvésio sempre eu achei que me ajudou muito, achei que isso sempre foi muito importante. Eu gosto muito de trabalhar com ele. E o Elvésio é uma pessoa muito meticulosa na preparação dos filmes. E ele começa a envolver a equipe com quem ele quer trabalhar com bastante antecipação. Então ele, por exemplo, estava com a ideia de fazer uma coisa baseada no Murilo Rubião já há bastante tempo, tentou fazer uma série. Então a gente já foi conversando.
Então, normalmente, assim, a gente entra. Isso eu acho que foi talvez até mais do que 6 meses antes. A gente já umas conversas, não todo dia, mas ele vai plantando a semente, digamos assim. E aí, quando chega na hora da filmagem, quer dizer, quando a produção se monta, que você tem um roteiro, é evidente que você vai à fonte, você vai ao livro, você lê o roteiro, você vê o que o diretor adaptou, como ele adaptou. Isso tudo ajuda a gente a pensar a fotografia do filme. Quando a gente fala fotografia do filme, a gente está falando muito na atmosfera que a gente quer criar para o filme. Quer dizer, como é que atmosfera vai ser criada pela fotografia, pela direção de arte, figurino, para envolver o espectador naquele universo que o diretor deseja. Então você começa a tomar decisões das cores que você vai usar, como é que você vai iluminar, como é que você vai enquadrar, se você vai trabalhar de perto ou de longe dos atores. Todos esses elementos dos quais a fotografia se vale são organizados para criar uma atmosfera, no caso desse filme, uma coisa mais claustrofóbica, mais opressiva, né? O Manfredo, o protagonista, o personagem vivido pelo Eduardo Moreira, ele vive uma situação muito absurda, na verdade, quase incompreensível. E então você tenta, com a imagem, passar essa sensação de asfixia que o personagem está vivendo, asfixia psicológica, digamos. Olha, eu acho que cada diretor tem, né, a sua pegada, a sua inspiração com cada ator, né? O Wes é um diretor muito importante para o cinema brasileiro, para o cinema mineiro, né? Um cara que transita em vários temas, assim, digamos que a obra dele é muito diversa. E eu sempre tive muita vontade de trabalhar com ele. E achei muito legal quando ele me chamou para fazer a Epsila. A gente teve um diálogo bacana, foram poucos encontros. A minha personagem ela é um pouco episódica na história, mas assim, eu fiquei muito feliz com as indicações dele, como que ele abordou, como que ele construiu a trajetória dessa personagem nesse filme, né? Foi muito, eu adoro diretor, sabe? Vou te ser sincera, assim, eu gosto muito de me sentir dirigida, de ter essa troca, assim. Então foi muito legal a troca com ele e eu sempre gosto, esses encontros são sempre muito ricos mesmo, assim, né? Do ator com o diretor, linguagens diferentes que nos atravessam a cada trabalho, buscas diferentes, né? Olha, eu fico sempre aberto às boas ideias que possam surgir. Eu trabalho muito antes de começar a filmagem. Trabalho assim, já chego muito assim com o filme decupado, já com as cenas preparadas. Se possível, faço um trabalho anterior com os atores, como foi o caso do Lodo. A gente fez um trabalho intenso antes das filmagens. Porque como o fato dele ser uma história absurda e realista ao mesmo tempo, exigia que a gente encontrasse um determinado tom de interpretação. Então a gente fez um trabalho anterior e como eu trabalhei com todos os atores de Belo Horizonte, isso me permitiu a gente concentrar. E são vários atores do Grupo Galpão, por exemplo, que já tinham uma afinidade entre eles e vários que já tinham trabalhado em produções comigo. Então esse conhecimento nosso facilitou muito da gente chegar nessa interpretação que eu queria e eu acho que hoje estão todos, assim, acho que vendo o filme eu percebo que estão todos no mesmo tom. Sabe, num nível de interpretação muito bonito, assim, muito bacana. Eu destaco assim, muito o trabalho do protagonista, do Eduardo Moreira, que faz o personagem principal, o Manfredo. Também o personagem, o Renato Parara, que faz um personagem maravilhoso, que é o Dr. Pink, que eu acho que é um personagem muito original. A Inês Peixoto, que faz a irmã do protagonista, também que chega no meio da história e muda o rumo dela completamente, né? Então, assim, o elenco todo está muito bem. Sabe assim, eu sinto que nós criamos personagens muito ricos, assim, que deixam um filme bem consistente, muito interessante. Sabe? E você lembra de algo que não estava no roteiro, mas que acabou surgindo numa cena e entrou no filme?
Eu acho que tinha, foi muito legal assim um encontro que a gente fez, nós fizemos esses ensaios na produtora do Elvésio, né? E então a gente tinha um espaço. E quando a gente chegou na casa, que é a casa do Manfredo, assim, o espaço ele é muito importante, né? Ele traz muita coisa pra gente, né? Então, assim, por exemplo, eu né, fiz a proposta para a Elvésio para que ela fumasse muito, para ela incomodar ele realmente. Ele é aquele cara que mora sozinho e no filme ele não fuma. Então eu falei, Elvésio, eu acho que uma maneira de irritar ele seria fumar. Ele falou, legal, vamos fumar. E quando eu cheguei na locação, nessa casa que eles já estavam gravando lá vários dias, né? Teve uma sequência, assim, eles seguiu um pouco essa cronologia. Então eu cheguei depois de vários dias e já encontrei aquela casa com a cara do personagem, entendeu? E aí, assim, naquele espaço, assim, de botar pé em poltrona, sabe? Detalhes, assim, que tirassem essa vidinha dele. Isso tudo foi surgindo em contato com o espaço. Foi bem legal, assim. Eu acho que tem agora uma ansiedade, né? Porque teve num festival, né? E agora que vamos ver, assim, com o público, né? Eu acho que o cinema, a gente está vivendo um momento, assim, difícil dessa coisa do cinema de autor no Brasil, né? Com essa disseminação do streaming, né? Acho que a gente está tendo que romper para encontrar com o público, né? Que é uma coisa que está sendo difícil. Então, claro que existe sim essa ansiedade, né, de ver como vai ser a reação e também o encontro com um público, vamos dizer assim, normal, né, que não é o público de festival, né, que já é um público mais específico, que tem mais, né, que tem uma entrada nessa coisa do mundo do cinema, ou que é do cinema, né. E como você acha que o público vai receber o filme? O que você espera despertar no público ao assistir? Eu acho que o Lodo é uma história muito original. E eu acho que ela surpreende, assim, desde um primeiro momento, porque ele tem um clima de suspense, um pouco de terror, e ao mesmo tempo tem um humor muito especial que acompanha a história o tempo inteiro. Sabe? Então, assim, eu acho que isso faz o espectador... acho que é um filme que faz o espectador querer saber mais, querer saber o que vai acontecer, sabe? Eu fiz, assim, um pouco o filme que eu gosto de ver. Sabe, assim, eu acho que a primeira pessoa que eu acho que eu tento agradar sou eu mesmo, sabe, quando eu estou fazendo um filme. E eu gosto muito de filmes assim que te pegam pelo pé desde o começo, sabe? Espero que seja, que tenha uma linda carreira. É um filme brasileiro, né, que o público prestigie o cinema brasileiro, que o público prestigie uma obra que ela nasce da literatura brasileira, né, é um roteiro realizado a partir da obra do Murilo Rubião, né? Um conto que se chama O Lodo mesmo. E eu acho que assim é um filme que tem mostra muito Belo Horizonte. Belo Horizonte faz parte da dramaturgia do filme. Um filme feito com atores mineiros, por um cineasta mineiro, que tem né, filmes importantes circulando aí até hoje, né? Batismo de Sangue mesmo está sendo, né, com toda essa discussão, né, do que representou a ditadura. Batismo de Sangue tem sido exibido. Ele é um cara que trabalhou diversos temas, então eu espero que o público cative, né, essa história desse homem comum, né, que é a história de um sujeito encaixotado na sua repartição pública, numa urbanidade repressora também, assim, que é sempre ele, aqueles prédios enormes, né? E foi tudo filmado, as externas foram filmadas no centro de Belo Horizonte. Então, como que esse sujeito, assim, oprimido pela cidade. E é isso que a gente vê, tanta gente com essa carinha normal, assim, tá tudo lindo, maravilhoso, e você vai olhar a fundo, as coisas não são bem assim, né? Nesse sentido, o tormento dele é bem kafkiniano, mas é também muito um retrato dessas pessoas que às vezes são tão formatadinhas, mas no fundo as pessoas estão precisando de deixar essas coisas estagnadas saírem para ver se a gente melhora, né?